Lembre-se, bastou uma única palavra: haja luz e houve luz. Haja luzeiros e houve luzeiros. Lembrando que o texto de Isaías, capítulo de número 45, verso 18, diz que Deus criou e estabeleceu a terra, não para que a terra fosse um caos, não para que a terra fosse um caos, mas para que ela fosse habitada. Então, esse Deus que nós cremos, ele é um Deus que, no poder da sua palavra, iluminou, criou, e hoje esse Deus, a despeito do nada, do ex nihilo, né, esse Deus tem poder para iluminar as nossas vidas, libertar-nos de condições opressoras, de salvar o pecador da sua condição de pecado, de transgressor, de restaurar vidas, de restabelecer coisas, de reorganizar a dinâmica de vida de todos nós, um casamento, um relacionamento, uma condição financeira. Deus tem o poder para isso, principalmente para a salvação dos nossos pecados, né? E Deus pode transformar esse caos no Éden. E é importante saber que Jesus sempre esteve presente. João capítulo de número 1 fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Diz o texto que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava lá em Gênesis. E Jesus é citado agora em João, nessa linguagem filosófica de João: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus então é essa palavra encarnada, que através dele traria luz à escuridão. Lembre de Isaías capítulo 9, quando diz que o povo que estava em trevas viu grande luz, e aqueles que estavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Jesus veio trazer ordem à nossa vida espiritual. Ele veio iluminar a escuridão do nosso passado, do nosso presente e inclusive do nosso futuro, porque ele sabe de todas as coisas. Uma das histórias, uma das biografias que mais me impressionam, que certamente alguns devem conhecer, a história do bispo de Hipona, né? Ou chamado também de Santo Agostinho. O nome dele completo era Aurelius Augustinus Hipones. Nasceu em 3 de novembro de 354. Esse indivíduo, esse africano, né, ele tem uma história interessante. Sua mãe, muito cristã, intercessora, mulher que orava muito, que tinha uma vida piedosa intensa. Seu filho, na adolescência, se enveredou pelo caminho da promiscuidade. Lamentavelmente, Agostinho de Hipona se enveredou para a carnalidade. Moço muito inteligente, muito hábil, né? Uma pessoa com uma capacidade intelectual muito profunda, mas se enveredou em busca dos prazeres, a despeito de haver nele também uma ansiedade em conhecer as coisas do eterno. Mas ele achava que os caminhos que ele entendia serem os melhores para que isso acontecesse. Agostinho, então, ele foi, de alguma forma, estudar mais sobre a questão do maniqueísmo, da luta do bem contra o mal, mas a despeito disso viveu intensamente essa promiscuidade. Uma segunda fase da sua vida, Agostinho foi para um mosteiro estudar, e ficou ali 3 anos buscando o conhecimento do Logos, entendendo a questão dessa vida monástica, que essa reclusão libertaria ele de vazios interiores, de sofrimentos interiores, os quais ele nutria por conta dessa busca de uma espiritualidade saudável. E mesmo assim, ele não encontrou. E um terceiro momento na vida de Agostinho foi que houve uma mudança do caos para os céus, uma mudança radical. E nessa mudança ele compreendeu que Cristo, só Cristo, viveu aquilo que de fato pregou. E ao analisar, sobretudo, contextos do Sermão do Monte, onde Jesus ensina muita coisa profunda,
sobre bem-aventuranças, sobre o amar o inimigo, interceder, o orar, a oração dominical, que Jesus viveu intensamente. Então, de alguma forma, Agostinho entendeu que a salvação não era alcançada pelos méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez, pela vida de Cristo, pelo que Cristo viveu. E essa compreensão trouxe a ele uma fé salvadora, uma fé genuína, a ponto de Agostinho cunhar a seguinte frase que me chama muito a atenção. Ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. Eis que estavas comigo e eu não contigo. Olha só a frase dele. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Essa é a frase desse homem que tem esse entendimento. E Agostinho, que vivia o caos da imoralidade, o caos do prazer, o caos do intelectualismo por si só, né? Esse homem é levado à fé e essa compreensão. Se torna um dos grandes precursores do pensamento da teologia reformada. Depois de Agostinho, os escritos, as confissões e tantos outros textos que Agostinho vem escrever trazem uma profundidade não só intelectual, mas em uma espiritualidade consciente da obra vicária, da obra de Jesus Cristo, do sacrifício que Jesus realizou ali na cruz. E o fato de que, pelos méritos de Cristo, é que nós podemos nos aproximar de Deus. Então ele é uma experiência dessas que mexem conosco, de alguém que tinha uma vida no caos, e essa vida agora é transformada. Como eu citei, ele disse: tarde te amei, mas nunca é tarde para se alcançar a graça de Deus, e ele alcançou a graça do Senhor, e a vida de Agostinho foi relevante na sua época. Viveu 70 e poucos anos, 75 anos aproximadamente, mas foi relevante na sua história. Não permitiu que a vida dele ficasse no caos, mas ele experimentou a beleza da contemplação da obra de Cristo, a salvação. Portanto, concluo essa devocional. O caos, ele descaracteriza a vida, sem forma e vazia, né? Sem propósito. A presença do Espírito Santo é o caminho para que haja uma nova ordem. Hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas querem uma nova ordem mundial, mas uma nova ordem que exclui Deus, que exclui a palavra, que exclui o evangelho, que exclui a família. Essa nova ordem é pagã, mas a ordem de Deus, mediante o seu poder e a sua palavra, ela é santa, ela é pura e ela tem propósitos magníficos. E por fim, o poder da palavra criadora, ele traz luz e esperança para uma nova vida. O Éden foi uma grande oportunidade que Deus deu para a humanidade. Sabemos que o pecado adentrou. Sabemos que houve a criação, a queda, o pecado, mas ainda há esperança para nós em Cristo, descendente da mulher, que pisou a cabeça da serpente. E por meio de Cristo nós podemos experimentar a nova vida, a vida nova, essa vida que transcende o tempo presente. E nessa vida que transcende o tempo presente, nós sabemos que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero desejar que você possa ter sido abençoado nessa reflexão. E pense, se a sua vida está um caos, Deus, mediante o seu Espírito, pode levá-la a uma grande transformação. E mediante o poder da sua palavra e o poder do Filho de Deus, que é Jesus, fazer com que o que é ruim se torne extremamente transformado em algo belo, bonito, vistoso, maravilhoso. Deus abençoe. Quero orar com você. Deus abençoe aqueles que estão nesta hora, ouvindo esta meditação, que sejam enriquecidos, fortalecidos na tua presença, e diante do caos, que o Senhor possa transformar
todo o caos em algo belo, majestoso, para a tua glória e honra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Obrigado. Um abraço.